Pessoal, vamos falar hoje, né, sobre ejaculação precoce, né? Então, será que existe cura para ejaculação precoce? Comente aqui se você já teve ejaculação precoce, que já foi resolvida, se você conhece alguém que ficou curado dessa situação. E mande também a sua melhor dúvida sobre ejaculação precoce a princípio e depois sobre saúde do homem. Pessoal, então essa questão de cura, ela é muito recorrente, é uma das perguntas mais comuns que eu recebo nas redes sociais, recebo também no consultório. E é claro, quando você tem um problema, o seu maior objetivo é se livrar desse problema. Então, por isso que a palavra cura, ela é muito forte, é a busca de vários homens. Só que eu acho que a gente tem que ir um pouco além desse conceito, né? Você tem que sempre pensar em melhorar. Até porque a própria definição de ejaculação precoce ela é muito variável, né? Então, a gente não, né, muitas vezes a gente não distribui aqui homens que têm ejaculação precoce e homens que não têm. Cada um tem um processo, tem uma duração, tem um controle, e cada homem, dentro do seu microambiente, você pode buscar estratégias para melhorar e progredir. Porque a rigor, gente, né, ejaculação precoce é aquele sujeito que goza, na grande maioria das vezes, em até 1 minuto após a penetração. Então, veja, se o sujeito goza com 59 segundos, ele tem ejaculação precoce. Se o sujeito goza com 1 minuto e 10, a rigor, né, obviamente isso se discute muito, ele não vai ter ejaculação precoce. Então, se o sujeito sai de 59, faz algum tratamento e muda para 1 minuto e 10, 1 minuto e 20, será que ele foi curado? Então, o que eu quero dizer para vocês é que essa questão de preto versus branco, cura versus controle, ela é irrelevante na prática, né? E o que a gente precisa fazer sempre é buscar maneiras de melhorar a performance, melhorar a confiança, porque a confiança é tudo na vida de um homem, é isso que eu sempre digo. Então, gente, mas sendo um pouco mais preciso, a ejaculação precoce existem 2 tipos. Existe um sujeito que sempre gozou rápido, desde as primeiras experiências, desde a adolescência. São homens que muitas vezes eles têm ali uma hipersensibilidade, uma hiperativação do funcionamento da transmissão nervosa na hora do ato sexual. Então, esses homens, eles, por mais que você melhore a duração, eles não conseguem virar do espectro demorado, né? Ele até, você faz um certo esforço, a gente consegue aumentar, melhorar, né? Então, se o sujeito dura 30 segundos, a gente consegue, às vezes, duplicar, triplicar essa duração, que já deve ser considerada um melhor controle. Agora, os homens que tinham um tempo bom e da noite para o dia começam a gozar rápido demais, esses, com certeza, a gente consegue curar, consegue melhorar, né? Uma vez que você alinha os 3 fatores do homem-máquina, você consegue reverter os problemas que foram os precursores, foram os causadores da ejaculação precoce, você consegue sim melhorar, né? No nosso, e até curar, né? No nosso desafio Máquina de Prazer, tem vários exemplos de homens que ficaram curados no meu próprio consultório também. Então, isso para mim é uma rotina. E eu queria ouvir de vocês um pouco, né? Se vocês já ouviram falar sobre os tratamentos para ejaculação precoce, né? Se você já conseguiu se curar, se livrar dessa praga. Então, tanto na ejaculação precoce quanto na ejaculação retardada, muitas vezes o problema está relacionado na própria ereção. Então, a ereção é um problema extremamente comum, problemas de ereções fracas. Se a sua ereção está fraca, essa é uma das principais causas de ejaculação precoce. É claro que é preciso você investigar um pouco mais quais são ali os problemas relacionados. E se a ereção for o principal problema, você tem que focar nela. Então, em vez de focar na duração, você vai focar na rigidez. E quando você melhora a rigidez, você tende a ficar mais tranquilo, tem um melhor controle e tem uma melhor experiência. Que ela se beneficia do período refratário. Uma vez que você goza, o seu corpo, né, ele acaba com os estoques de neurotransmissores, de leitinho, e é necessário um tempo para que haja uma recuperação desse processo, e é por isso que quando você emenda 2, na segunda, você, por já ter gastado parte ali do seu estoque de substâncias relacionadas ao sexo, você tende a demorar mais para conseguir chegar ao clímax novamente. E aí muitos homens usam essa estratégia, bate uma antes do sexo para chegar lá mais de saco vazio e conseguir durar mais. Num certo momento, o sujeito tem uma recuperação rápida e consegue funcionar bem na segunda. Só que com o tempo, essa estratégia ela perde a eficácia. Porque às vezes o sujeito nem consegue se recuperar, ele diminui o desejo, ele pode diminuir a qualidade da rigidez, e com a rigidez mais fraca ele acaba gozando rápido de novo. E tem pessoas que têm uma recuperação também tão rápida que mesmo gozando 2 vezes ainda acaba gozando rápido.
Então você tem que trabalhar estratégias, é a estratégia que eu falo dos 3 fatores. Melhorar a saúde do seu pau, tem a ver com melhorar o fluxo de sangue, melhorar ali a questão de sensibilidade. 2, tem que melhorar o condicionamento do seu corpo e da sua mente. Então, homens que estão muito ansiosos, quando o sujeito começa, né? Imagina, gente, você começa a gozar rápido demais, passar aquela vergonha na hora H, não tem como você não ficar ansioso e preocupado. É a questão da memória do fracasso. Você vai de novo, né? Então, você não tem como não lembrar da última vez que você acabou tendo uma má experiência. Isso, inclusive, faz com que homens evitem o sexo. Prefira não se relacionar do que passar aquela vergonha. Então, se, né, pelo que eu estou entendendo aqui, obviamente a gente tem que avaliar melhor cada caso, mas se o sujeito tinha um bom funcionamento, ele começa a gozar rápido demais, eu digo, é muito possível e até provável que no caminho certo você consiga recuperar o nível de pouco tempo atrás. As disfunções mais graves, né, quanto mais tempo o sujeito tiver carregando esse processo de ejaculação precoce, mais difícil é ele retornar. Mas sempre é possível. Fica aqui a minha palavra de esperança para quem está se sentindo sem esperança, sem possibilidades, que já, inclusive, tentou vários tratamentos e muitas vezes não teve sucesso, saiba, é possível sim, meus amigos. Veja, muitos homens, eles brigam com a questão do período refratário. Quando o sujeito goza, né, existe o fim de um ciclo de estimulação e alguns se beneficiam disso, o cara que goza mais rápido, mas o sujeito que precisa de mais tempo, às vezes, quer emendar a segunda e com a rigidez mais fraca ele acaba não conseguindo. E às vezes a gente precisa entender por que você precisa recuperar mais rápido. Às vezes é só uma questão de você conseguir ter uma melhor rigidez e melhorar o controle. Se você conseguir durar na primeira vez 20, 30, 40 minutos, muitas vezes você não precisa emendar a segunda. É claro que alguns homens acabam conseguindo. De forma natural não é fácil e é o que eu estimulo aqui os meus seguidores, meus alunos, meus pacientes a buscar. Através dos medicamentos, muitos homens conseguem. Se você tomar tadalafila ou sildenafila, você consegue até 30%, 40% dos homens conseguem se recuperar mais rápido. Mas não são todos. E é o que eu digo, você pode até usar os medicamentos, mas o medicamento ele funciona melhor em quem merece, em quem está fazendo, né, seguindo o caminho certo, que está com alinhamento dos 3 fatores, por aí vai. Exercício do assoalho pélvico, que são os exercícios de Kegel, são uma das modalidades de treinamento para o sujeito durar mais. Como também tem os medicamentos para ejaculação precoce, né? O medicamento você toma, né? Existem medicamentos que foram desenvolvidos para ejaculação precoce, no caso aqui a dapaoxetina, que é o medicamento que você toma instantes antes da relação e faz aumentar esse seu tempo, a sua duração, em até 3 a 4 vezes. E existem os medicamentos antidepressivos, que por mexerem em receptores que servem como verdadeiros freios de mãos para a ejaculação, acabam também melhorando muito a duração do sujeito. Ele pode chegar a durar até 8 vezes mais. Só que, é claro, tem alguns problemas, né? Antidepressivos, eles têm alguns efeitos colaterais. Muitas vezes a própria dapaoxetina pode dar um pouco de enjoo, mal-estar. Então, é claro que todos esses medicamentos devem ser feitos sob a supervisão médica. E tem um problema. Quando você para de tomar os medicamentos, a situação retorna. Porque os medicamentos de performance, gente, eles são, em essência, paliativos. Eles ajudam a controlar aquele momento presente, mas muitas vezes eles não corrigem o aspecto geral que o sujeito está passando, né? Então, muito cuidado em achar que apenas os medicamentos vão resolver tudo. Muitas vezes você se afobar, você está cansado, ou você vem ali numa rotina ruim de saúde, isso gera, né, proporciona episódios de falha. O sujeito pode, da hora para a noite, começar a falhar. Isso gera as falhas sucessivas, que eu sempre trago aqui, o efeito bola de neve. Qualquer falha, seja porque a rigidez ficou ruim, seja porque está gozando rápido, ou até mesmo porque o desejo está baixo, essas 3 situações elas tendem a se retroalimentar. Uma coisa favorece a outra. E quando você tem uma, a chance de essa gravar e trazer as outras juntas, ela acaba aumentando também. Foi por isso que eu desenvolvi o meu treinamento online, o desafio Máquina de Prazer na Hora H de 21 dias, onde eu ensino estratégias avançadas para o homem alinhar os 3 fatores do homem-máquina e conseguir ter uma rigidez mais forte, ter um melhor controle para chegar lá na hora que quiser, ficando 100% confiante para dar o prazer que a sua mulher merece. Então eu te convido para participar do meu treinamento. E para participar é bem simples, é só você clicar nesse link que está fixado aqui no primeiro comentário e fazer agora mesmo a sua inscrição. Se por algum acaso as inscrições já tiverem sido encerradas, não tem problema. Aproveite esse link
para entrar na nossa lista de espera.